Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Vocês vão me ver falando isso às vezes para mim mesma, mas pode deixar que Deus é bom em todo o tempo. Nós temos visitantes hoje, né? Ela falou que tem. Quem está conosco pela primeira vez? Só para mim ver. Pensa numa pastora curiosa. Amém. Sou eu. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. A casa do papai é a casa de vocês também, então fiquem à vontade. Amém, queridos? Hoje estarei ministrando para vocês e para mim também. Que Deus é bom. Hoje aconteceu um fato comigo com o pastor Luciano. Me permite? Nossa obra foi roubada. Roubaram toda a fiação. Do que estava no estoque e do que estava instalado. É a matéria-prima mais cara que eu comprei. Porta, janela, essas coisas são mais baratas. Fio, devido ao cobre, ele é muito caro. E a gente passou sem querer, né? Fomos deixar. A gente foi na casa do Vista Verde. Louvado seja Deus, a inquilina entrou hoje. Casa pronta. E aí compramos umas latas de massa corrida. Falei, vamos deixar lá. Ele ia deixar amanhã, né? Falei, não, vamos deixar lá porque a gente já fica tranquilo. A gente, né, na segunda-feira fica tranquilo. E aí o pastor abriu a porta, eu fiquei no carro, ele entrou e falou, Ana, aconteceu alguma coisa? Falei, por quê? Aí ele entrou. Aí, infelizmente, uma caixinha de fio, que é onde passa fio, caiu na mão dele. Quando ele olhou para o céu, estava tudo sem nada. E, ao invés de chegar em casa umas 2 e pouco, chegamos às 4h30. O Luciano tinha uns andaime feito de madeira no portão. Eu acho que isso facilitou a entrada dos assaltantes, dos ladrões. E o Luciano falou, não, eu vou desmontar esses andaimes daqui, porque senão eles podem entrar, eles já sabem que tem dentro da casa, coisa e tal. Infelizmente, né, a equipe que trabalhou essa semana, ela fez o requadro de 2 janelas e não tamparam essas janelas. Deixá-las abertas. Então, quem passou, viu a janela aberta, aproveitou a oportunidade que já tinha meio que um andaime lá na parte do muro externo, pulou e levou. Não vou mentir que, pastora, a senhora ficou alegre? Não, não fiquei alegre. Assim como o Tiago ministrou hoje, que quando ele fez a prova, pegou o resultado da FATEC, a alma dele gritou, a minha gritou hoje. Não culpei Deus, porque Deus não tem culpa de nada. Deus não levou os assaltantes até lá. Infelizmente, houve um relapso da equipe que estava trabalhando. E isso são coisas que acontecem. E aí eu cheguei em casa, ainda falei, não vou mentir, ainda tentei falar assim, pastor, você prega hoje? Ele, não, você. E eu falei, amém. Falei, Senhor, amém. Eu não tenho que só te amá-lo nos momentos fáceis. Eu tenho que te amar nos momentos difíceis. Eu não tenho que ser grata nos momentos fáceis. Eu tenho que ser grata nos momentos difíceis também. E isso foi um aprendizado. Minha alma gritou naquele momento, mas o meu espírito me deu uma certeza. Enquanto o pastor Lúcio... Perdão, amor, eu falo pastor, mas você sabe que é apóstolo, né? Enquanto o apóstolo subiu para tomar banho, eu comecei a ler a palavra. Eu levantei minha mão para o céu e falei, Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Eu acho que o Senhor não gostou da marca dos fios. Eu acho que o Senhor vai me dar fios melhores, né? Eu acho que o Senhor vai me dar muito mais do que fios. Então eu vou ficar tranquila, porque quando o Senhor tira algo, o Senhor dá algo melhor. O teu novo é muito melhor do que o teu antigo. E naquele momento na sala, eu comecei a adorar a Deus.
Aí o Luciano veio para cá, eu tomei meu banho. Antes de chamar o Uber, eu falei, não vou chamar o Uber agora, eu vou adorar a Deus. E eu fiquei adorando a Deus, falando em línguas, agradecendo a Deus. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de tudo que é meu. Minha família, o Senhor tem cuidado dos meus negócios, tem cuidado de cada família lá na igreja. Obrigada. E obrigada, Senhor, porque o Senhor também tem cuidado da minha obra. A obra do parque da casa. Falei, Senhor, obrigada. Então, hoje, eu estarei também convicto, pregando não só para vocês, mas para mim também. Muita gente acha que pastora tem vida ganha. É vida ganha, pastor? Oxi. E não. Pastora, você está contando uma fragilidade. Sim, porque eu sou carne e osso como você. Se algum homem, alguma mulher de Deus se mostra maior do que você, não se associe. Porque somos tão iguais quanto a cada um de vocês. Amém? Então, eu gostaria... Já está pronta a capa? Atreva-se a crer. Atreva-se a crer. Mesmo quando a sua mão de cheia fica vazia, atreva-se a crer. Amém, queridos? Eu gostaria de ler com vocês o livro de João, Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento. Vocês estão comigo? Não é para ficar triste não, viu, filhos? Eu testifiquei porque eu sei. Sabe por que eu testifiquei? Primeiro, para vocês verem que sou de carne e osso, né? Que minha alma grita do mesmo jeito que a de vocês. Mas meu espírito me fortalece, é isso que eu quero que teu espírito faça. E que lá na frente, e não em pouco tempo, não muito tempo, vocês vão escutar a pastora Ana Paula falar assim, gente, eu ganhei o material. Gente, minha casa está pronta. Então, a data de hoje é testemunho para o que vai vir amanhã. Amém? Vamos lá, João, capítulo 6. A primeira multiplicação. Todos acharam? Pode deixar aqui, tá? Vamos fazer o povo abrir aí seu smartphone, seu iPhone, sua Bíblia. Ai, pastora, mas está tão bonita essa capa. Vamos deixar ela aí por enquanto. Todos acharam? Estão comigo? Diz assim, a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu, atravessou para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximara, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? 10. Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graça, e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e o fez mesmo com os peixes. Depois que todos receberam suficiente para comer, disse aos discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 pedaços dos 5 pães e cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Amém. E eu gostaria de compartilhar essa passagem com vocês de João 6.
Porque aqui há algumas direções que Jesus deixou para que eu e você, numa situação adversa, a gente aprenda a crer. Nessa conferência profética, muito foi falado sobre mudar de atitude. Muito foi falado sobre a nossa identidade. Muito foi falado ontem, muito foi batido sobre fé. Quem estava aqui ontem? Eu tenho certeza que você não mais vai esquecer o que é fé. A fé do tipo de Deus, não a fé natural, que eu sei que se eu pular daqui, eu não preciso olhar para o chão, porque Ele está aqui. Eu sei que eu não vou me machucar, porque Ele está aqui próximo. Essa é uma fé natural. Mas ontem você tomou consciência do que é uma fé do tipo de Deus. É uma fé que eu desejo, eu peço, e eu já sei que tenho, mesmo que não esteja na minha mão. Coisa doida essa. Mas amém. Que Jesus diz na sua palavra que usaria o que é doido para confundir os sábios. E isso é fé. É você crer, é eu crer, que por mais que me furtaram, a minha obra agora vai correr em tempo recorde. E é assim que eu creio. Ah, pastora, mas pouco importa a tua opinião. Vai me agregar? Vai aumentar a minha fé? Não? Então fique com ela. Porque eu creio no que o Senhor tem me falado. E se vocês observarem, em João 6, logo no primeiro versículo, diz assim: algum tempo depois, Jesus atravessou para a outra margem do mar da Galileia. Jesus atravessou de uma margem à outra. Eu não sei qual a tua condição atual. Eu não sei aonde você tem estado. Mas para que você viva o novo, é necessário deixar o velho para trás. Às vezes você tem buscado em Deus: Senhor, Pai, transforma a minha vida, transforma a minha família, transforma as minhas finanças, transforma a minha vida, transforma a minha saúde. Só que você não larga daquilo que tem ficado para trás, daquilo que você está vivendo. Para viver o novo de Deus, você tem que se permitir a ser uma pessoa nova. Mas pastora, Deus não me ama como eu sou? Ama como você é. Mas Deus te trouxe, através da morte de Cristo, um novo nascimento. É necessário nascer de novo. É necessário você ter o seu espírito renovado por um novo nascimento. Logo, é necessário sim, que você não seja mais a mesma pessoa que você tem sido. Só tem te trazido prejuízo. O que tem te trazido de lucro? Você ainda viver como você vive. Então tem algo que a gente tem que fazer quando a gente decide a viver o novo. Ponto 1. Não tema a travessia. Pastora, mas eu não sei o que tem do outro lado. E quem disse que eu sei? Eu não sei o que tem do outro lado do mar da Galileia. Mas se o Senhor disse que lá está a minha vitória, eu vou. Ontem foi falado sobre algo, não sei se foi anteontem, e eu tive o cuidado de observar que Josué foi um dos homens de Deus mais medrosos. Por isso que realmente, se você observar os primeiros capítulos de Josué, sempre é falado: não tema, seja corajoso, estou contigo, não te amedrontes, estou contigo. Por isso é tão falado pelo Senhor isso para a vida de Josué. Mas se você observar a trajetória de Josué até alcançar a terra prometida, foi um período que mais teve batalha e vitória, batalha e vitória, batalha e vitória, batalha e vitória, batalha e vitória. Porque no período de Moisés, deve ter tido só uma batalha, que até não vou entrar em mérito dela, onde e Arão ficou segurando a mão nos braços de Moisés, não quero entrar nesse mérito. Mas se vocês observarem historicamente, quando entrou na fase de Josué, foi a fase que mais teve batalha. Então Deus já sabia o que Josué ia encarar. E não é fácil, porque Josué viveu à sombra de quem? Moisés. Um dia se eu chegar para ele e falar assim: William, você assume a igreja, eu e o Luciano estamos indo embora. Vai ser algo para você no temor? Sim.
Porque Ele sempre está, não da nossa sombra, mas ao nosso lado, mas não fazendo aquilo que a gente faz. E assim foi Josué. Moisés ficou com esse povo 40 anos, e esse povo experimentou milagres na mão de Moisés, mas não na mão de Josué. Então Josué ficou temeroso de, o que eu vou fazer? Ficou temeroso, e se eu não for tão bom quanto o meu sucessor? E se eu não conseguir realizar os milagres que Moisés, através de Moisés, foi realizado? Mas Josué tinha uma convicção, que ele tinha que conquistar a terra que emanava leite e mel. E ele desejava isso. Ele desejava que não viver mais no Egito, mas sim alcançar Canaã. E hoje eu estou te convidando a não temer a travessia. Nunca atravessei. Eu sei, o desconhecido ele gera uma... Vamos colocar assim, um medo, né? O desconhecido, ele gera para os mais afetados, até uma certa ansiedade. Mas, querido, se o Senhor te direcionou a atravessar, vá. Porque não, eu falo que você pode passar no meio da tempestade, o mar envolto pode querer te afogar, mas Deus, Ele vai te deixar intacto no meio da travessia. E pouco importa como você vai passar. Pastora, mas como que eu vou passar? Pouco importa. Se o mar vai abrir, você vai passar em terra seca. Se você vai andar sobre o mar. Se o mar vai ser aquietado quando você estiver dentro do barco. O importante é que você vai atravessar. Eu vou atravessar. Eu vou ministrar um pouco na primeira pessoa para vocês saberem que não é só vocês. Eu vou atravessar. É novo, é inesperado. Mas é lá que está a minha vitória. E eu costumo até falar para as pessoas que entre a bênção, entre a promessa e a bênção, tem a travessia. Alguns chamam de deserto, outros chamam de revolto mar. Mas tem a travessia, e isso é inevitável. A travessia, ela te traz amadurecimento. A travessia estreita mais o seu relacionamento com o Pai. A sua travessia te forja a tirar de dentro de você o que é teu e colocar mais de Deus em você. Não é de tudo ruim. Ela pode ser dolorida, mas ela tem os seus benefícios. Você crê? Mas eu sou tão pouco, eu tenho tão pouco. Querido, Deus te escolheu, Deus te viu. E te chamou pela pessoa que você é e não pela capacidade que você tem. Quer um exemplo? O pequeno pastor Davi. Como ele começou a sua trajetória? 5 pedrinhas na mão. Como ele passou a trajetória? Ele começou com 5 pedrinhas. Como ele passou a trajetória? Fugindo de Saul, se escondendo nas cavernas de Adulão. Tendo oportunidade até de matar o seu inimigo, mas sabendo que aquilo não cabia a ele. E ao final da trajetória, o que o pastorzinho Davi usufruiu? O grande rei de Israel. Atreva-se a crer. Quando Deus te promete, se permita. Eu falo, se permitir é fácil, se atreva. Se atreva é chegar hoje, subir nesse púlpito e se atrever a ministrar para mim mesma. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E as palavras do Senhor diz que elas não voltam vazias. Estão comigo? Estão em silêncio? Vamos lá. Continuando. Primeiro ponto. Não tema a travessia. Show. Segundo, tenha calma. Porque às vezes você está atravessando.
E aí, sem querer, você está lá no meio do mar atravessando, bate um peixe na tua mão, você sai correndo que nem uma Maria desesperada. Meu Deus! Falando que um tubarão te mordeu e é um pequeno lambari. Você nem olhou para o chão. Nesses momentos de travessia, você tem que ter calma. E para mim, calma é fé. É uma demonstração de fé. É descansar nos momentos que tudo está tão turbulhão, tão agitado. E você fala, Senhor, eu sei que está assim, mas eu vou ter fé, que o Senhor vai acalmar o mar. Eu vou me acalmar. Se vocês observarem, no versículo 10, diz assim, disse Jesus. Vocês viram que tinha mais de 5.000 homens lá, fora mulheres e crianças. E todo mundo seguia Jesus. E Jesus atravessou, foram lá com eles. Jesus subiu ao monte. Nesse momento de adversidade é bom subir ao monte. No meio da travessia, tem a oportunidade de subir ao monte. De olhar para o alto. Porque é lá que vem o seu socorro. E quando Jesus perguntou para Felipe, né, sobre o questionamento sobre a comida. Ele sabia que ele ia fazer, mas ele queria testar a fé. Então, nessa travessia, você está sendo testado. Até onde vai a sua fidelidade com Deus? Até onde vai a sua lealdade com Deus? Até onde vai a sua fé em Deus? Ele sabia que ia multiplicar, ele sabia que se ele fizesse assim com as mãos, poderia até brotar, né, árvores frutíferas na hora. O que é multiplicar pães e peixes? Então, naquele momento que ele pergunta a Felipe, ele está testando a fé dos discípulos que andaram com ele. E esses momentos de travessia, elas testam a nossa fé, para ver aonde o nosso coração está firmado. Aquilo que a Andréia hoje ministrou aqui nos Dízimo e Oferta, perceberam que ela ministrou sobre a viúva? E não falou que não foi o dar, mas foi o coração convicto naquela ação. E assim é a sua fé. Quando ela é testada, ela é forjada. Deus, Ele vê em você, Ele deseja ver em você, Ele. E esses momentos são momentos que a sua fé é testada. Para você dizer, tudo vai bem. Tudo vai bem. Só vai melhorar. Só vai melhorar. E voltando no versículo 10, Jesus disse, manda o povo assentar-se. Jesus sabia que se ele deixasse o povo de pé, ia acontecer algo assim. Vocês já viram gente com fome, de pé? Não viram? Só é chegar nessas cidades que tem guerra, você vai ver um monte de gente correndo, saqueando o supermercado. Começa aí. Então, às vezes, o ato de você ficar agitado para lá e para cá, andando para lá e para cá, mostra para Deus que você não confia. Mostra para Deus que você não crê. Então, nesse momento, o Senhor pede para você, ei, William, se assenta. Se assenta e aguarde. E hoje o Senhor Jesus está dizendo, não tema a travessia. Se assente e aguarde. Gostaria de dar mais um exemplo. Moisés. Como Moisés começou sua travessia? Gago com uma vara. E como ele passou essa travessia? 40 anos no deserto. E ao final, ele não entrou na terra prometida porque ele fez algo fora do que Deus tinha ordenado. Mas Moisés foi um homem que experimentou através das suas mãos
grandes milagres. E Deus quer nessa noite que você comece a experimentar grandes milagres. Mas só experimenta milagre quem se atreve a crer. É fato. Mas pastora, a minha mente é inundada com tanta incerteza. Sabe por que sua mente é inundada com certeza? Com falta de convicção, com falta de fé? Porque todo espaço da tua mente está sendo influenciado não por Deus. Porque se tivesse sendo influenciado por Deus, você não teria tanta dúvida. O que tem ocupado a tua mente? O que tem influenciado a tua mente? Está na hora de, como diz lá em Romanos 12, renovarmos a nossa mente com a palavra. Pastora, a senhora quer dizer que eu vou ter que ler a Bíblia? Não, eu não estou falando isso. Estou falando literalmente, leia a Bíblia todo dia. Não tem como viver o profundo de Deus se você ainda continua sendo raso. Aí eu chego para você, o Senhor é meu pastor. Aí você fala. Entende? Só tem direito à herança quem conhece o testamento. O que tem influenciado tua mente? Sem certeza, desculpa, o inimigo está. Eu falo que está navegando, influenciando a sua mente. Porque não é isso que a palavra ensina, não é isso que quintas e domingos nós ensinamos. Se você tem vindo quintas e domingos e tem permanecido do mesmo jeito que entrou o primeiro dia, venha conversar comigo no final do culto. A gente vai conversar. A gente vai conversar. A gente vai conversar. Nós também. A gente vai conversar. Porque a palavra do Senhor diz que ela é novidade de vida. E se você se permite a ser molhado por ela, é impossível que você seja a mesma pessoa. É impossível. Estão comigo? Aí chegando no versículo, mantenha calma, tá? Mantenha a calma. Eu sempre falo que a calma é o descansar de Deus. Você descansar em Deus é a calma. Versículo 11 diz assim: Então Jesus tomou os pães, deu graça e o repartiu entre o que estava sentado, tanto quanto queriam, ou fez o mesmo com os peixes. Terceiro ponto. Vamos lá, Flavinho. Olhe para o que você já tem. Às vezes você se perde no meio da travessia, porque você anseia tanto aquilo que você não tem. Seus olhos ficam tão fitados, você fica tão obcecado, tão obcecada pelo que não tem, que não vê o que Deus já fez. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles viveram os maiores milagres visíveis do Antigo Testamento. Mas só o maná, chegava uma hora que eles viam o maná e eles queriam carne. Quero carne, quero carne. E aí o Senhor mandou as cordonizes, a ponto deles passarem mal, que nem eu, Luciano, quando vai no Mac, né, amor? Oh, Jesus. A gente come até o Big Mac sair pelo nariz. Aí a gente se esquece do maná. Aí sabe o que a gente faz? Quem se esquece do que já tem, fica murmurando. Ah, mas poxa vida, essas codornizes, poxa vida, deveria ser algo diferente. Poderia ter um molho madeira, um molho mostarda e mel. A gente fica um rixoso, sabe? Um rixoso na beira da travessia. Assim é o homem e a mulher de Deus. Quando anseia tanto aquilo que Deus prometeu, se Deus prometeu, fica tranquilo. Vai acontecer.
Eu até ensino muito no Entre Elas, pare de buzinar para Deus. Se você pedir uma vez, já basta. Ele não sofre de amnésia. Senhor, eu quero bala fine. Senhor, eu quero bala fine. Senhor, eu quero bala fine. No dia seguinte, Senhor, eu quero bala fine. Senhor, eu quero bala fine. Meu Deus! Emagrece primeiro, depois eu dou. Mas ele não esqueceu. Ele só vai dar no tempo apropriado. Sabe por quê? Quando você não olha para o que você já tem, você começa a murmurar. E hoje aconteceu isso comigo. Não murmurei, mas quando o Luciano me convidou para entrar na casa, e eu vi todo o teto pelado, sem fio nenhum, e vi que eles encontraram onde estava guardado os rolos, a minha alma ferveu. Aí eu entrei na sala íntima, no meu quarto, no quarto dos meninos. Falei, Senhor, obrigada, porque eu já me vejo aqui, Pai. Obrigada, porque eu já tenho as paredes. Obrigada, porque eu já tenho o reboco, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, porque eu já tenho o chão. Pai, obrigada, Pai, porque eu já tenho a laje pronta. Obrigada, porque o telhado já foi feito. O que é o fio? Nada. Eu comecei a parar e percebi em casa que quando eu parei de olhar a falta dos fios e comecei a olhar a estrutura da casa que já estava pronta, meu coração se acalmou. Que eu pude perceber que fio é 1%. Atreva-se a crer. Pastora, mas na palavra, sim, diz assim, então Jesus tomou os pães. Naquele momento, Deus se apoderou daquilo que já tinha. Ele tinha os pães e os peixes. Então, naquele momento, ele não ficou vagueando onde será, o que... Não. Naquele momento, volta lá. Volta lá para os subtítulos. E pode deixar o pessoal da mídia, que o pessoal acompanha com a Bíblia deles aqui, tá bom? Naquele momento, ele olhou para o que tinha. E ele pegou os pães. E diz ainda no versículo 11, Jesus tomou os pães e deu graça. Próximo tópico. Agradeça. Jesus tomou o pão e agradeceu. Vocês sabiam que o dar graças é uma arma muito poderosa na mão do cristão? Vocês sabiam que a gratidão é uma arma poderosa, tanto que vocês vão ver muitos versículos falando, dai graças, ação de graças. Deu graças. Porque quando você agradece, você sinaliza ao reino, obrigado. Mesmo, obrigado pelo que eu tenho hoje. Porque a minha fé acredita no que eu vou ter amanhã. Vocês estão comigo? Pastora, mas tudo, queridos, tudo é um processo. A vida são processos. Você nasce, você tem um processo para caminhar. Você tem um processo para aprender a comer, a nascer os dentinhos. Depois você tem um processo de entrar numa escola, na tenridade, para você aprender. Depois você tem um processo de entrar numa faculdade, aqueles que assim desejam, para se tornar um profissional. Depois você se casa para constituir família. Tudo são processos. E respeite os processos, porque são importantes. Não pule nenhum deles, porque é importante que você passe. Mesmo que seja um processo ruim, entenda. É como eu falo para algumas pessoas, mesmo que você caia, Deus tira proveito disso, para fortalecer as suas pernas, para se levantar toda vez que você precisar. Se você não caísse, você não ia experimentar essa experiência.
Então seja grato até na situação adversa. Porque Jesus deu graça. Continuando, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, ou fez o mesmo com os peixes. Próximo tópico. Seja generoso. Para nada adianta você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você ficar na casquinha do ovo. A bênção é... Eu sou bênção de mim mesma. Eu sou bênção, Deus me abençoa, e eu vou ficar aqui na casca do ovo, porque isso é tudo para mim e só para mim. Pecou, ganancioso. Entenda que tudo que Deus te ensinar, em tudo que Deus te der, em tudo que Deus compartilhar com você, existe um propósito. E esse propósito não é para você, é por você, através de você. Entenda, você está nessa terra para servir, seja através do seu crescimento nas boas experiências ou nas más experiências, você tem crescido para ser instrumento na mão do Pai. Você é criação e filho dele. E como filha do senhor Botelho, eu tenho algumas convicções que meu pai me ensinou desde pequena. E eu gosto de falar com a boca cheia. Meu pai é um homem muito honesto. Mas era tão honesto que até me irritava. Quando eu era adolescente, eu falava assim, pai, se o dinheiro caiu no chão... como que falava? Tem até um... Achado não roubado. Falou, não, é teu. Eu falava, não. Falei, então deixa no lugar. Nem abaixo para pegar. Não é teu. Então, eu tive muitos problemas com meu pai nessa área. Ele foi me forjando. Porque não adianta. Eu sempre falo, o ser humano nasce egoísta. Nasce e já chora querendo voltar para o ventre materno. E a gente vai crescendo e de boa. Seja verdadeiro com você mesmo. Você não quer o melhor para você? Isso é bom, até uma certa medida. Que a partir disso é egoísmo. E eu lembro que eu queria me dar bem. Para mim mesmo, meu pai falava, não, o que é do outro é do outro. O que é seu, e o que é do outro é do outro. Então, o meu pai, o senhor Botelho, me ensinou algumas convicções que eu levo até hoje e ensinei meus 3 filhos. E o seu pai do céu, ele tem algumas convicções que ele colocou na natureza dele, que colocou dentro de você. E por que você não tem usufruído dessa natureza? Porque é fácil você falar que ama a Deus. Para mim, amar a Deus é muito mais do que sentimento. Porque o nosso amor humano, a gente qualifica como um sentimento. Mas o amor está além do sentimento. Amor é atitude. Amor é princípio. Se eu amo, eu respeito. Se eu amo, eu reconsidero. Se eu amo, eu sou flexível. Se eu amo, eu tenho paciência. Se eu amo, eu sou amável. Se eu amo, eu sou bondosa. Se eu amo, eu tenho domínio próprio. Isso tudo que eu falei é Gálatas 5. Fruto do Espírito. E isso tudo é manifestação do amor de Deus. E generosidade, a gente ministra muito nessa igreja, e eu amo essa visão. Que o que temos, se você pode partilhar, partilhe. Porque a dor do teu irmão também é a tua dor. E a gente ensina a partilhar. Eu e o pastor Luciano, a gente não precisa falar para vocês. Mas muitas vezes nós agimos em generosidade com pessoas. Eu não preciso ficar colocando aqui quem eu ajudo, quem eu sinto de ajudar, quem me ajuda, porque também pessoas são generosas com a gente. E muita gente pergunta por que o povo judeu é tão rico. Porque um irmão judeu não deixa o outro na miséria, se ele tem muito. Ele partilha. Se você observar a igreja primitiva, lá no Novo Testamento, no livro de Atos e por aí vai, eles partilhavam os seus bens. Quando alguém vendia algo, vendia
e partilhava o dinheiro com todos. E aí? Topa? Mas isso é generosidade. Mas generosidade é muito mais além de dar para quem precisa. Mas é olhar ao próximo com o amor de Deus. Isso é ser generoso. Porque você pode estar seguindo, como diz a palavra de Deus, você deve estar seguindo a cada dia o seu mal. Você está batalhando, matando um leão por dia. Mas a palavra nos ensina a ser empáticos, nos ensina a ser generosos com o nosso próximo. Jesus poderia ter sentado lá e falado, olha, já está na hora de comer, não tem comida, não tem dinheiro, então quem quiser fica, quem não quiser não fica. Foi assim que ele agiu? Ele se compadeceu da multidão. E ele usou esse processo, essa experiência, para ensinar os discípulos a crer que mesmo no pouco, Deus coloca no muito. Ele ensinou os discípulos a crer, a se atrever a crer, que mesmo que não tenha, mesmo que não exista, Deus cria. Eu lembro eu já tinha o William, eu devia ter meus 20 e poucos anos. Eu fiz um teste para entrar. Quem conhece ou conhecia, não sei se ela faliu, a Fujifilm do Brasil. Ela era concorrente da Kodak, é que não existe mais, né? Tudo é digital. Mas antigamente as fotos, existia um filme que você colocava dentro de uma máquina e você tirava, seja 12, 24, 36 poses, e você pegava aquele filme, levava a um laboratório, como se fosse uma ótica, você entregava a sua caixinha com filmes. Nossa, eu estou muito dinossauro, né, com 51 anos. Eu estou vendo algumas carinhas de, porque já estão na época digital, né? Mas a gente levava, deixava lá, falou, daqui a uma semana você vem pegar suas fotos. Então, uma dessas empresas era a Fujifilm, do Brasil. E eu comecei um processo para ser secretária. Eu disputei essa vaga com umas 30 meninas, um salário muito, mas muito bom, com todos os benefícios. E pensa numa mulher que estava na pindaíba. Era eu. Estava numa pindaíba. Eu estava com o Renan, que tem 26 anos, ele tinha, acho que, meses de idade. E eu precisava daquele emprego. E era bilíngue, todas as vagas que eu competi eram bilíngue. E aí foi, ficou 2 pessoas, eu e mais uma. E aquela menina, ela tinha um inglês que o meu parecia só a graça. Parecia We Are the World. We Are the World. Era horrível. A menina tinha um inglês impecável. Eu tinha vergonha de sentar do lado dela e ver ela ler, porque tinha assim, agora leia esse texto, uma folha de texto, e você tinha que ler. E colocavam sempre ela na minha frente. Eu falava, Jesus, só a graça. Ela lendo e eu sentia o suor escorrendo da minha raiz aqui do cabelo, descendo pela nuca, escorrendo, de tão aflita que eu ficava. E aí deu teste de redação em inglês e depois foi a entrevista com o diretor, em inglês. Aquele dia, ela foi na frente, ela fez entrevista, ela saiu feliz, e aí foi minha vez. Eu sentei na frente do diretor, o diretor começou a fazer perguntas pessoais e eu consegui responder aquela pergunta. Seu nome, sua idade, quantos filhos tem? Isso aí foi mamão com açúcar, né? Aí ele falou assim, ele chegou para mim e falou assim, fale em inglês, qual que é a sua pretensão aqui dentro da Fujifilm? Eu falei, meu pai. Eu olhei bem para a cara dele, eu comecei a falar, mas bem assim, sabe? Sabe que aquela pessoa fica floreando, mas não entra no assunto? Aí eu cheguei para o diretor, eu não lembro o nome dele. Falei, desculpa, meu inglês vai até aqui. Ele falou, tá bom, obrigada. Se a gente se interessar, a gente te chama. Passou-se 2 dias. Esse diretor me chamou, e eu fui lá. Falei, gente, a menina deve ter ido muito mal. A menina deve ter travado, que nem o chavinho, né?
E eu consegui, mesmo com um pouco, eu consegui. E fui lá. E ele pediu para eu entrar. Ele falou, olha, a vaga para minha secretária já está preenchida. Eu contratei, a Fernanda, que era a moça. Naquela hora eu quis matar ele com o meu olhar. Por que ele me fez vir até aqui, perto do aeroporto de Congonhas, para me falar isso? Ele falou, mas eu gostei tanto de você, eu não sei o que é, mas eu gostei tanto da sua simpatia, tanto do seu perfil, eu não podia, mas eu criei uma vaga de secretária executiva. Eu tenho uma área técnica, próximo do Largo 13, lá em Santo Amaro, e eu criei essa vaga, eu lancei para o pessoal lá de fora, eles aprovaram, então você vai entrar ganhando o mesmo salário que ela, os mesmos benefícios que ela, tudo que ela tem, você vai ter. Resumindo a história, por que eu te contei meu testemunho? Porque Deus cria quando não existe. Não fica, ai, mas Senhor, não existe, não tem. Isso é problema para Deus? Ele cria de onde não existe. Isso é muito bom. Entenda, toda situação de travessia que você passar, ela está testando a sua fé. E se você acompanhar todas essas fases e ser firme em cada uma delas, você vai alcançar o outro lado do mar. Entenda, Deus ele sempre pegou os improváveis e fez em grandes homens de Deus. José, o que tinha no começo da travessia? Uma túnica. Qual foi a travessia de José? Fundo do poço, casa de Potifar, o cárcere, foi vendido para os ismaelitas. Essa foi a travessia. Resultado final, depois, no mar, o grande governador do Egito. O que tinha Abraão no começo da travessia? Um famoso, deixa o conforto da tua família e vai-te embora. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te dei, que eu vou te dar. Ele só tinha uma promessa. O que ele passou nessa travessia? Passou por grandes conquistas, mas grandes perdas. Passou por uma grande infertilidade. Quase perdeu um filho, o filho mais velho não foi lhe permitido terminar de criar. E o mais novo foi pedido como sacrifício. Mas ele permaneceu. Para no final da travessia, ele ser conhecido como o pai da fé. E o pai de multidões. Atreva-se a crer no que Deus tem para você. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E não é por mérito teu, é pela graça do Pai. Porque se fosse pelo mérito nosso, sempre foi pela graça. E sempre vai ser pela graça. Eu te convido a você se atrever a ter fé. E nós aprendemos quem veio ontem. Fé é para ser, ela não é um sentimento. Fé é uma ação. De acreditar e de falar. Acreditar e falar. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela vem pelo ouvir e sai ao falar. Olha que legal. A fé vem pelo ouvir e a fé sai ao falar. E a palavra diz que o coração fala do que a boca está cheia. O coração fala, a boca fala o que o coração está cheio. E o coração só se enche daquilo que ele escuta. O que você tem escutado? E aí volta novamente, a fé vem pelo ouvir.
O coração se enche. E o coração fala que o coração está, e a boca fala que o coração está cheio. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E o coração se enche. E a boca fala, a fé, o que o coração está cheio. E isso é fé. É ouvir, encher. Depois de cheio, falar. Ouvir, encher. Depois de cheio, falar. A fé é falada. A fé não é muda. Muita gente fala assim, pastor, eu tenho fé, mas não preciso sair falando. Isso até eu tenho fé. Fé, agente secreto. Eu tenho fé que Deus vai fazer eu ganhar na Mega Sena, mas não conto para ninguém. Porque se eu não contar, se eu não ganhar, ninguém sabe. Não passei feio. E se eu ganhar, glória a Deus. Fé não é isso. Fé é falar que vou ganhar na Mega Sena sem jogar. E falar para todo mundo. E crer que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fé, agente secreto, não funciona. Então hoje, lá na minha sala, eu já agradeci por tudo que vai chegar na minha casa. Falei, Senhor, obrigada. Obrigada. Obrigada pelos móveis. Já pedi móveis novos, tá? Desculpa. Pedi móveis novos. Pedi tudo novo. Falei, já que puxou os fios, já você vai, não vou pedir para você devolver, porque eu não quero mais esse fio. Porque o que eu vou ganhar é melhor. Fique tu com o fio. Porque Deus está me dando tudo. Deus está me dando todo o material. Está me dando todos os eletrodomésticos. Deus está me dando todos os móveis. E eu vou compartilhar com vocês. Deus vai tornar a minha dificuldade em habilidade. E Deus vai nos habilitar a prosseguir. E a vencer. E a atravessar. E a agradecer. E a ser calmo. E a ver o que eu já tenho. Para não ficar ansioso com o que hei de ter. E ser generoso. E partilhar aquilo que eu tenho. As minhas experiências. O meu amor. O meu cuidado. O meu servir ao próximo. O que você passa não é em vão. Você passa porque Deus quer que aquilo que você passou seja instrumento, seja ferramenta, seja matéria-prima nas muitas vidas que chegarão até você. Para que você chegue e fale assim, olha, está tudo bem, só vai melhorar. Não tenho medo do amanhã. Sabe por quê? Porque eu sei que meu Pai já está lá. Eu não estou, mas Ele já está me aguardando. E é assim que Deus age. Queridos, queridas. Ai, pastora, mas eu estou tão ansioso. Eu estou tão... Descansa. O teu descansar é manifestação de fé. Aprenda a se entregar a Deus, assim como um pai, uma mãe cuida dos seus filhos, assim é Deus cuidando de cada um de nós. Aprenda a se tranquilizar no colo do Pai. Porque não adianta você ficar ansioso, ansiosa. A situação não vai mudar com a sua ansiedade. Se a sua ansiedade acelerar esse processo, mas não acelera. Se a tua dúvida acelerar esse processo, mas não acelera. Se o teu medo acelerar esse processo, mas não acelera. O que acelera processos é vida estreitada com Deus. Porque se eu estou chamegada com meu Pai do céu, o que me aconteceu é com Ele. E de boa, o que aconteceu hoje comigo com o pastor Luciano. Falei, Senhor, é contigo. Quero nem saber, é contigo. Cuida, porque eu vou avançar. Que só vai melhorar.
Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar.